Então, né, nós vimos temperatura, né, que a temperatura então, ela é controlada endogenamente, eu posso fazer essa medida por temperatura central, eu posso fazer essa medida, né, pela temperatura periférica, aí eu faço essa medida na actimetria, né, já é algo bastante comum. E a gente pode também fazer a medida da melatonina, então esse aqui é o ritmo da melatonina, aqui em vermelho está aqui, ela se expressa basicamente à noite, como está nesse cartoon. A melatonina, como vocês sabem, ela é produzida aqui na pineal, né? Então a retina detecta, né, o claro e o escuro, aí vai até a projeção para o núcleo supraquiasmático, do núcleo supraquiasmático, né, para o núcleo paraventricular, do núcleo paraventricular para o gânglio cervical superior e estimula, né, a produção de melatonina na pineal. Essa melatonina vai agir, né, no tecido adiposo, tecido pancreático, né, em tecido vasculares, tal, etc., inclusive no próprio sistema circadiano. Então, a melatonina tem uma característica que é importante, que é isso aqui, ó. Então, aqui eu tenho, nessa fase, aqui neste gráfico, que, né, no eixo Y, tem a concentração plasmática de melatonina, que tem as horas do dia. Então, eu tenho uma forma de medir a melatonina, na verdade, eu estou medindo pelo derivado da melatonina na saliva do sujeito. Então, eu peço para o sujeito à noite, tipo, eu quero medir, né, a liberação de melatonina. Então, ele coleta saliva, né, então ele pega como se fosse, né, um cotonete, né, pega a saliva, vai coletando, guardando, e depois a gente mede. O que a gente observa é que no início a melatonina está muito baixa e de uma hora para outra ela começa a subir. Essa subida aqui, né, é o que eu chamo, né, o início, né, da liberação de melatonina. Então, isso aqui é o marcador, funciona como um marcador da fase circadiana. Então, isso também é uma medida, embora também seja uma medida não tão barata, porque a dosagem de melatonina ainda é cara. E os nossos hormônios? Como é que tem, né, a secreção dos nossos hormônios? Então, vamos pegar um hormônio fundamental. Nós já vimos que o hormônio de crescimento, e aí eu vou detalhar que o hormônio de crescimento ele tem secretado impulso durante a fase de vigília, a fase durante o dia, são pulsos de baixa, né, intensidade, e à noite a gente tem, né, alta intensidade na secreção, né, de hormônio de crescimento. Né, os pulsos são muito elevados. E o hormônio de crescimento, ele é um hormônio que ele é lipossolúvel, ele atravessa facilmente a barreira, né, da membrana celular. Então, se ele atravessa a membrana celular, ele vai agir sobre os receptores citoplasmáticos. Essa ação sobre os receptores citoplasmáticos vai fazer com que ele tenha uma ação sobre o metabolismo celular. Então, quase todas as células necessitam do hormônio de crescimento para manter o seu metabolismo. E aqui nós temos um outro hormônio que também é muito semelhante, é um hormônio que é liberado e ele vai agir também em todo, né, as células, também é um hormônio que atravessa, né, a membrana celular, vai agir em receptores citoplasmáticos e inclusive em receptores nucleares. O que a gente observa? Que nas primeiras horas da manhã, durante a noite, o sono, né, o cortisol está muito baixo, e depois ele começa a subir, 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 e aí tem um pico, né? Lá depois que a gente acorda, lá para as 8 horas, depois cai, ele tem essas oscilações aqui ao longo do dia, porque o cortisol ele é muito reativo, vai ser reativo à alimentação, né? Ela ativa aqui, por exemplo, ao horário do jantar, né? Que aqui é um pouco mais tarde, porque nós estamos falando, né, de dados, são dados coletados, né, em pacientes do hemisfério norte, lá nos Estados Unidos. Então, veja, um hormônio outro, o hormônio de crescimento, ele tem uma ritmicidade circadiana, e é um hormônio que atua sobre todas as células. A melatonina tem uma ação sobre todas as células. O cortisol tem uma ação sobre todas as células. Então, está aqui, né, a produção do cortisol, né, que é adrenal, que vai ser importante na produção. Então, eu tenho um controle circadiano sobre a hipófise, então, né, vai atuar sobre, né, a adrenal, e a adrenal vai produzir o cortisol vai agir de uma forma retroativa, né, fazendo retroalimentação negativa, inibindo a própria hipófise, né, para produzir o fator liberador, né, bem como também uma ação sobre o hipotálamo. Agora, uma questão importante. Imagina, esse aqui,
né, nós temos, né, o ritmo, né, do cortisol. Né? Então, aqui eu tenho 6 horas da manhã, tá? Aqui é 6 horas da manhã e vai até, né, de novo no outro dia. Então, o indivíduo aqui tem, né, o cortisol elevado durante o dia, né, o pico aqui às 8 horas, vai caindo, vai caindo. Aí o indivíduo aqui durante a noite tem um baixo nível de cortisol e depois vai subindo até que ele acorda, né, às 7 horas está o pico aqui. Então, isso aqui é o nível de cortisol, okay? Circadiano, nível fisiológico. Agora, o que é que a gente tem aqui? Imagina que o indivíduo ele tem deficiência de cortisol, não produz cortisol. Ele tem, né, um problema na adrenal e não produz cortisol. Então, eu vou ter que dar cortisol exógeno. Então, imagine se eu vou dar esse cortisol em 2 doses. Então, se eu der uma dose aqui, olha o que acontece, o cortisol aqui sobe, né? A minha vida dele vai caindo e depois fica 0 de novo. Se eu der a segunda dose à noite, olha, ele vai aumentar aqui e cai novamente. Qual é o problema? Né? É que aqui o efeito respondeu o efeito fisiológico. Mas aqui, ó, fisiologicamente, o que eu esperava é que o cortisol tivesse baixo. E o que eu estou vendo aqui é um nível de cortisol elevado no momento, né, errado. Então, isso é interessante, né, porque, veja, se eu dei 2 doses do cortisol, quando eu olho uma situação, né, que eu tenho uma hiperatividade do cortisol, então isso aqui é o ritmo normal do cortisol, aqui as horas do dia, né, e aqui, né, eu tenho os níveis de cortisol. Então isso aqui, né, é meia-noite, 4 horas da manhã, o cortisol começa a elevar, pico aqui às 8 horas, depois vai caindo, e assim sucessivamente. O indivíduo normal, um indivíduo que tem, né, uma hiperprodução de cortisol, ele não só tem os níveis gerais mais elevados, mas ele vai ter um pico, né, muito mais presente no final da tarde, início da noite. Ou seja, ele tem aqui, neste caso, uma grande diferença de fato. Além de ter níveis elevados, olha, o que é que eu estou querendo mostrar aqui? É que, neste caso, se eu tratar o cortisol com 2 doses, uma pela manhã e uma à noite, essa dose da noite está reproduzindo uma condição de hipersecreção do cortisol. Então, por isso que todas as vezes que eu vou tratar alguém que tem, principalmente, distúrbios inflamatórios com altos níveis de cortisol, né, eu uso uma única dose pela manhã e não 2 doses, de manhã e de tarde. Eu uso só uma dose, né, pela manhã. Tá? Então, aqui eu tenho, né, novamente, isso aqui seriam os níveis normais do cortisol, e esse aqui é um indivíduo que tem uma hiperprodução, no caso do Cushing, tem uma hiperprodução do cortisol, olha, que na verdade ele mantém os cortisóis muito elevados, mais ou menos constantes lá em cima. Então, eu tenho 3 possibilidades de doenças do cortisol. Né? Então, eu tenho esse nível aqui, o azul, está sempre reproduzindo, né, o normal. Eu tenho essa condição normal, eu posso ter essa patologia em que os níveis de cortisol têm a mudança de fase, pela manhã tem baixo, e é no final da tarde, à noite, é que eu vou ter altos níveis de cortisol. Uma outra condição é que eu não consigo produzir cortisol de jeito nenhum, está lá embaixo. E uma outra condição é que eu tenho muita secreção. Eu aumento, mas aí eu mantenho, né, os níveis elevados ao longo do dia. São 3 condições importantes que são patologias diferentes. Essa patologia aqui é muito mais para a doença de Cushing, é mais desse jeito. Então, nós vemos, né, GH, melatonina, né, e cortisol. E agora nós vamos ver um outro hormônio. E aí é o hormônio tiroidiano. Então, a primeira coisa que nós vamos ver é o TSH. O TSH, né, ele é o fator, né, estimulador da tireoide. Né? E aqui ele foi medido, né, várias vezes, né, no paciente, e o que a gente observa é que durante o dia os níveis de TSH estão baixos e à noite os níveis de TSH estão mais elevados. O TSH ele vai agir na glândula, né, na hipófise, né, vai produzir pela hipófise, desculpa, ele vai ser produzido pela hipófise para agir sobre a tireoide.
E o que é que a gente tem claramente? Que, na verdade, né, eu tenho, né, um aumento do TSH à noite, o aumento da formação de T3 livres, né, está aqui elevado, certo? E essas duas coisas numa condição, né, fisiológica. Agora, o mais importante é que quando eu tenho um baixo nível, né, de TSH, tá esse aqui, né, os níveis de T3, inclusive livre, vão desaparecer e níveis de TSH muito baixos. Então, o hormônio tiroidiano também tem, né, o seu pico, a sua acrofase, muito mais presente à noite. Interessante, né, a gente olhar isso. Eu tenho hormônio de crescimento mais elevado à noite, melatonina mais elevada à noite e os hormônios, né, o TSH mais elevado à noite. E aí o hormônio tiroidiano ele vai ser elevado no final já do sono, que coincide, né, com o cortisol. O cortisol também começa a subir, né, no final. Não é à toa que o pico do cortisol vai ser logo no início da manhã, lá próximo de 8 horas. Uma coisa importante é que o TSH tem uma relação muito clara, né, com a leptina, né, quando eu tenho uma relação de leptina, certo? Tem níveis elevados à noite, né, e níveis baixos, né, durante o dia. Bem, para que serve a leptina, né? A leptina também está relacionada com o controle do metabolismo. Então, a leptina ela vai ser produzida pelos adipócitos, né? E quanto mais gordura tem o adipócito, mais leptina ele produz, certo? E essa leptina que o adipócito produz age sobre a própria membrana do adipócito, fazendo com que o adipócito, né, metabolize, né, gordura, lipídio, e diminua a concentração de gordura dentro do próprio adipócito. Veja que esse processo ocorre à noite. E se eu tenho um TSH, o TSH vai aumentar a produção, né, dos hormônios, né, tiroidianos, que também vão aumentar o metabolismo. Então, olha que questão interessante. Eu tenho um GH, que aumenta o metabolismo, leptina, né, e a função tiroidiana aumentando à noite, não durante o dia. Parece contraditório? Não. Na verdade, é que durante o dia, quem vai garantir o metabolismo, né, vai ser mecanismos de alertas, alimentação e tudo. À noite, o indivíduo ele não está se alimentando, né, ele está em repouso, mas o seu metabolismo está acontecendo, porque, na verdade, eu preciso, né, inclusive, promover, né, várias atividades celulares, inclusive as relacionadas à limpeza, né? Então, eu preciso estar fazendo, né, ação celular. E essas ações celulares vão ser controladas, né, por esses sinais, pelo hormônio de crescimento, pela melatonina, né, pela leptina, pelo TSH e etc. Então, né, o que a gente tem aqui? Né? Eu tenho todo o meu sistema circadiano, a produção de melatonina, tudo isso está, né, relacionado aqui, ó, a liberação de melatonina mais à noite, que tem uma relação de fase com o hormônio cortisol e também com o hormônio de crescimento. Certo? Então, olha, o controle humoral, que é o controle endócrino, tem um controle circadiano importantíssimo. Isso tudo acaba promovendo uma retroalimentação para o próprio relógio circadiano, certo? Parte dessas substâncias vão agir dentro do núcleo, podendo mudar, inclusive, a expressão dos genes relacionados ao relógio. Isso aqui, olha, vai agir perifericamente, função cardiovascular, função endócrina, né, e até função imune. Certo? Então, tudo isso aqui, né, é controlado pelo sistema circadiano. Então, quando eu vou falar da fisiologia humana, ou do controle do meu interno humano, eu tenho que olhar desta forma. Veja, aqui eu tenho mais um outro, né, esquema que eu estou mostrando, meu relógio biológico, meu sincronizador principal, né, que sincroniza com claro e escuro, vai controlar diversos órgãos periféricos que vão funcionar de formas rítmicas,
né, gerando, né, toda uma resposta fisiológica lá em nível celular, perifericamente, né, com o padrão circadiano. E é claro que esse ritmo, né, ele tem tudo a ver aqui com o meu ciclo sono e vigília. Então, imagine, o que a hipófise vai fazer? O hormônio de crescimento tem uma expressão rítmica. O ACTH pela hipófise, a glândula adrenal, cortisol. Cortisol rítmico. Então, eu vou ter função hepática rítmica, né, várias outras ações rítmicas. Então, essas ações do meio interno rítmico são aquilo que nós chamamos de, ou seja, o meio interno, né, eu vou falar de ordem temporal interna, porque eu vou ter que manter essas relações de fase. Lembre, hormônio de crescimento à noite, melatonina à noite, né, ou seja, GH à noite, melatonina à noite, TSH à noite, o cortisol um pouco mais atrasado. Então, tudo isso está aqui, ó, minha ordem temporal interna. Eu vou ter uma relação de fase. Para cada hormônio, especificamente, eu vou ter uma relação específica.